Bom dia, meus alunos. Essa é a aula de número 4, continuação da aula de pavimentação. Espero também que vocês gostem dessas aulas, ok? Qualquer dúvida, porventura, entre em contato comigo via WhatsApp, que está aberto o WhatsApp de pavimentação, ou podem sugerir uma live para tirar todas as dúvidas. É só em contato com a coordenação que a gente possa fazer isso aí. Ok? Então, essa é a nossa quarta aula. Esse desenho que vocês estão vendo aí é desde 1949 que o projeto de restauração ou de pavimentação ele tem um eixo padrão rodoviário de 8,2 quilos, aí tá toneladas, né? E para eixos simples de rodas duplas, né? São distribuídos aí e o pneu tem um 5,6 kg-força por centímetro quadrado, tá certo? Então, desde esse tempo, com o movimento das nossas rodovias, não houve alteração. Hoje já tem carretas, veículos acima do eixo padrão, né? Comumente agora está rodando o eixo padrão, eixo rodoviário de 12 toneladas, né? Então por isso que a maioria das nossas rodovias é feito com 8,2, mas se roda de 12 e 15 o eixo padrão. Não sei se vocês perceberam que desde a primeira aula aparece essa figurinha aí, o que constitui a pavimentação é para vocês terem, guardar na mente as camadas de pavimentação. Quando termina a terraplenagem, vem o subleito, depois vem o reforço, caso há necessidade, depois subbase, base e finalmente a camada asfáltica. A camada asfáltica ela vai depender também do dimensionamento do pavimento, se ela é feita com espécie de tratamento ou se é de massa asfáltica ou pré-misturada assim por diante. Então, gente, como se faz o dimensionamento do pavimento? Né? Gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Vou falar devagar, né? E para vocês entenderem, vai ter exercícios explicativos a respeito do dimensionamento de pavimento, né? Existe dois tipos de dimensionamento, mas eu vou dar um mais prático, mais fácil, né? Que 90% desse dimensionamento é através do pavimento flexível do método DENIT, né? Por quê? Além de ser esse método tem toda a base de trabalho do DENIT, né? E ele foi resgatado da autoria de W.J. Thunberg, C.R. Foster, né? E do Corpo dos Engenheiros do Exército dos Estados Unidos e as conclusões obtidas em pista experimental da ASTO, que a gente segue sempre as diretrizes da ASTO, tá? Em relação a esse pavimento, os materiais desse pavimento são adotados coeficiente de equivalência estrutural, tomando por base os resultados obtidos na pista experimental da ASO, com modificações julgadas de acordo com pavimento, com projeto de pavimento estabelecido pela obra, né, seguindo as normas do DENIT, né? A capacidade de suporte subleite dos materiais desses constituídos de pavimento
é feito pelo CBR ou ISC, né? Às vezes eu estou mudando o nome para a gente ter o costume de utilizar os dois nomes, né? InSupport California e CBR são a mesma nomenclatura, a mesma coisa, né? E se adota o método de ensaio que o DENIT sempre preconizou, que antigamente era o DNR. Algumas normas ainda estão no nome do DNR, não foram mudadas, né? São estabelecidas por números. E como se faz esses ensaios do CBR, são corpos de prova indeformados ou moldados em laboratórios. Vamos ver se em 2021 a gente entra em laboratório e se pratica esses ensaios, né? E se determina a massa específica e a umidade específica para a gente liberar o trecho. O subleito e as diferentes camadas do pavimento, ela deve ser compactada de acordo com os valores fixados nas especificações gerais. Eu recomendo que vocês leiam essas especificações gerais do DENIT, entrar no site do DENIT e olhar as especificações gerais da pavimentação. E que em nenhum caso o grau de compactação não deve ser inferior a 100%. Existe uma observação que eu já falei aí. Se existir no trecho mais de 9 ensaios consequentemente, e se a média e o desvio padrão for acima de 100% dos 9 furos, a fiscalização ela é obrigada a liberar o trecho. Exceção de, se por acaso desses 9, 25% for abaixo de 100%, aí vai ter que ter uma nova recompactação. Os materiais do subleito devem apresentar uma expansão medida no ensaio de CBR menor ou igual a 2% e um CBR maior ou igual a 2%. Existe um erro aí, não é 2%, é 12%, tá? Aqui é 12%, por favor, corrijam, né? Ele é maior ou igual a 2%. Eu cometi um erro aqui, tá certo? E no caso do subleito, né? Então, como se classifica esses materiais que são empregados no pavimento, né? Então, falando de caso algum pavimento tenha reforço do subleito, o CBR tem que ser maior que o do subleito. A expansão ela tem que ser menor ou igual a 1, medida com sobrecarga de 10 libras, né? Por que o CBR tem que ser maior que o subleito? Se é 12, tá? Ele pode ser 12 ou acima de 12, né? Ele pode ser até igual do subleito. No caso da subbase, o CBR tem que ser maior ou igual a 20, o índice de grupo 0 e a expansão tem que ser menor ou igual a 1%, medida com sobrecarga de 10 libras. Atenção, no caso da subbase, geralmente, a maioria dos pavimentos é de 60. No caso de materiais para a base, os que representam CBR maior do que 80, a expansão menor ou igual a 0,5%, o limite de liquidez menor ou igual a 25 e o índice de plasticidade menor ou igual a 6. No caso da subbase, aqui, ó, tá? Que cometi outro erro, gente, que é 60, tá? E geralmente se usa material para subbase não plástico, NP. Se no caso o limite de liquidez ele for superior a 25 ou o índice de plasticidade for superior a 6, no caso da base aí, o material ele só poderá ser pregado em base
se satisfazer as demais condições, desde que o equivalente de areia seja superior a 30. Dificilmente, gente, acontece essas condições, tá? Uma base acima de plasticidade a 6%, ela é muito friável e mesmo que o CBR atinja acima de 80, ela provavelmente ela sofrerá desgaste ao longo do tempo. Por quê? A argila é um grande inimigo da pavimentação, né? O que se pode usar muito pouco de argila é interessante. E para um número de repetições do eixo padrão durante o período de projeto, esse N aqui ele é menor ou igual a 5 vezes 10 a sexta, pode ser empregado materiais de CBR maior ou igual a 60%, e você pode usar as faixas granulométricas E e F já citadas, né? Nós temos aí materiais para base granular, que deve se enquadrar numa dessas faixas, A, B, C e D, tá? E com algumas condições, né? A fração que passa na peneira 200, ela deve ser inferior a 2/3 da fração que passa na peneira número 40, nessa peneira aqui, ó, número 40, tá? Então, ela tem que ser inferior a 2/3 da fração que passa nessa peneira número 40, né? E a fração graúda, ela deve apresentar um desgaste Los Angeles igual ou inferior a 50. Acima de 50, provavelmente o suporte da base não vai aguentar. Para ser aceito um valor de desgaste maior, tem que ter uma experiência no uso de qualquer tipo de material que for apresentado no projeto dessa obra. Em casos especiais, outros ensaios representativos de durabilidade da fração graúda, né? Normalmente, em São Paulo se usa muito materiais lateríticos e em alguns outros estados, alguns do Nordeste. E as especificações gerais, elas ficam completamente os valores para os materiais lateríticos, como expansão, índice de consistência, granulometria e durabilidade da fração graúda. Esses materiais lateríticos, gostaria que vocês dessem uma olhada nas especificações gerais. Eu não vou falar aqui porque normalmente Mato Grosso do Sul praticamente é inexistente esse tipo de material e seria uma perda, entre aspas, se perder uma aula inteira falando em material laterítico. Portanto, seria de bom grado vocês dessem uma olhada nas inspeções gerais. São Paulo, praticamente, a base é exigida com material laterítico ou com brita, mistura de cascalho com brita. O tráfego, para a gente dimensionar em função do número equivalente em N de operações do eixo, tomado como padrão que nós vimos lá o início, né? Durante o período do projeto escolhido. Você escolhe, normalmente, de 30 anos atrás, você projetava para pavimentos de 20 anos. Agora se projeta o máximo de 10 anos ou até de 5 anos. Né? Restauração, por exemplo, é 5 anos. Os novos pavimentos, construções de novas estradas, o máximo é 10 anos. Né? Vocês vão ver aí na figura 5, vão dar os valores equivalentes de operação entre eixo simples e tandem, né? Com diferentes cargas, e o eixo simples padrão com carga de 8,0 toneladas, que equivale a 18.000 libras, tá?
Então, sendo V1 o volume médio diário de tráfego no ano da abertura, no sentido e admitindo-se uma taxa T porcentagem de crescimento anual, isso é feito em progressão aritmética, nós vamos determinar o volume médio diário de tráfego, VM, num sentido, durante o período de P anos. Gente, quando se faz, né? Vamos ver se dá tempo. Eu propor a coordenação, caso da pandemia, não está se podendo ainda se fazer presencial, mas eu vou ver com a coordenação se faço com vocês, até valendo nota, tá? Pelo menos um dia de fazer volume de tráfego, né? Que seria lá na polícia florestal, no sentido A e B, sentido A no sentido para Campo Grande e B no sentido de Campo Grande para Anastácio, por exemplo, né, na BR-262, né, para vocês terem um dia de prática para a gente calcular o N, né? Então nós temos aí, ó, que o volume médio diário é igual o volume médio diário do dia, né? 2 mais P menos 1 sobre T dividido por 2. Essa é a equaçãozinha. Não se preocupe, gente, tá? Vai dar passo a passo, tem um exame explicativo, como é que se calcula todo esse volume, o N, praticamente para a gente dimensionar um pavimento. O volume total de tráfego no sentido durante o período VT será 365, que é referente a 365 dias, vezes P, vezes M, né? Aí, se você admitir uma taxa de T% de acrescimento anual em programação geométrica, o volume total de tráfego, VT, durante o período é dado por... Aí nós temos, né, o nosso crescimento anual em progressão geométrica, o volume total de tráfego, tá certo? Então, o volume total de tráfego é essa pequena equaçãozinha aí. Parece difícil, mas não é, gente, tá? Aí, conhecendo o volume total de tráfego, a gente vem, calcula-se um N, que é o número equivalente de operação do eixo simples padrão durante o período de projeto e o parâmetro de tráfego usado no dimensionamento, tá? Nós temos essas três equações aí, o N é VT vezes FE vezes FC, FE vezes FC é igual a VF, e finalmente N é igual a VT vezes Fn. Isso aí vai dar tudo direitinho, tá? O que é FE? É um fator de eixo, um número que é multiplicado pelo número de veículos, isso você vai fazer durante a semana, né? E ele dá um número de eixos correspondentes. O FC é fator de carga, né? E é um número que multiplicado pelo número de eixos que opera dá um número de eixos equivalente ao eixo padrão. E o VF é um fator de veículo. Isso é, o número que multiplicado pelo número de veículos que opera dá diretamente o número de eixos equivalentes ao eixo padrão. Então, para se calcular o FE, FC ou FE, é necessário conhecer a composição de tráfego. Por isso que é feito isso em campo. Então, é necessário fazer uma contagem de tráfego na estrada que o projeto está se pedindo, está se estudando, né, para se calcular o volume total de tráfego, VT, para o período de amostragem. Faça contagem do número total de eixos N e pese-se todos esses eixos aí através dessas fórmulas, tá? Então, tem-se N igual a VT vezes FE, onde FE é igual a Nzinho sobre VT.
Então, gente, isso aqui é um modelo de contagem volumétrica, tá? Eu quero que vocês observem, tá? O estado onde que está fazendo, tá? A rodovia onde se está propondo, tá? Esse aqui é o código PNV e o trecho, tá? De A a B ou de B a C, né? Nesse caso, se for de A a B, tem que se colocar nesse sentido, dia da data de contagem, hora de início, hora de término, né? E o sentido aqui. O trecho BR, por exemplo, BR 262, Campo Grande, Anastácio. Estou dando um exemplo. O sentido aqui, tá? Você pode colocar A e B, na outra folha você pode colocar B e A, tá? Qual o posto? Exemplo. Exemplo. Posto da Polícia Florestal. Local da contagem, marca quilômetro. Quilômetro 484 é o caso do marco quilométrico lá da Polícia Florestal, tá? Então, pessoal, aqui nós temos os períodos, tá? Aqui você coloca segunda, terça, quarta ou quinta, o dia que iniciou, tá? Geralmente a gente começa na segunda-feira e termina no sábado. O domingo não é feito contagem. Quarta-feira se faz uma, uma amostragem, certo? Essa contagem aqui, ela é quase semelhante que a outra, né? Tem as pessoas que acham que é mais fácil, pode ser feito nessa também. Eu acho que a outra é mais prático, mas pode se fazer nessa aqui, tá? Esse aqui é mais um resumo dos dias, né? Por exemplo, segunda-feira, se coloca na primeira folha aqui, terça-feira outra folha, quarta outra folha, quinta outra folha e assim sucessivamente, tá? Então, esses aqui são os códigos dos veículos que passem na rodovia. A grande influência, gente, é a partir dos ônibus para baixo. Carros de passeio e caminhonete quase não tem influência na contagem de N. Ele só vai ter influência de quantitativo de volume, não de determinância para o N, por causa do peso. A partir de 1,5 toneladas que é feita a contagem de N. Essa figura 5, ela é muito importante porque é o método do projeto de pavimento flexível do DENIT, é o fator de equivalente que já foi falado, né? Vocês vão receber isso aí, né? O quantitativo de eixo de tanto para calcular o FE e o FC, tá? Essa é uma tabelinha, tá? Depois que você, com os dados da pesagem, você organiza esse quadro aí, esse é um modelito, né? E você vai agrupar os diversos eixos com intervalos de carga, representado pelo ponto central, tá? Os valores da coluna 3 aqui, ó, fator de equivalência, são obtidos da figura 5, tá? Os valores da coluna 4 são os produtos dos valores da coluna 2 pelos da coluna 3. Aí você faz o somatório dos valores da coluna 4, representa o produto 100 vezes FC, isto é, a equivalência é 100 vezes FC, onde FC é equivalência dividido por 100, e o fator de veículos é FE vezes FC. Pessoal, não se preocupe que eu vou fazer um exercício explicativo, passo a passo, tá? E vão clarear tranquilo a cabeça de vocês, tá? Inicialmente parece um pouquinho confuso, tanto de tabela, de coluna, né? Mas não se preocupe que o exercício explicativo ele é bem
Ele é bem sucinto e bem explicativo. Feito isso, gente, o cálculo de N é feito de acordo com as seguintes etapas. Você calcula o cálculo de EVT através de dados estatísticos da estrada, né? Incluindo a fixação do V1, onde deve ser levado em conta os tráfegos gerados e desviados, o tipo de crescimento de sua taxa T, e o cálculo de VT pode ser feito também em face de um estudo econômico da região. O negócio é o seguinte, professor, uma faixa pode ter o pavimento diferente Sim, pode ter sim, né? O levantamento é feito por trecho, o máximo até 2 quilômetros, né, de separação de contagem Na construção de estrada, você pode ter pistas diferenciadas, principalmente em pistas duplas, né? Como o tráfego em pistas duplas, a pista da direita ela é mais carregada, com tráfego de veículos mais pesados, essa pista ela é mais, o suporte dela provavelmente é maior. No cálculo do VF, através do EF individuais, para as diferentes categorias de veículos, são determinados numa estação de pesagem representativa da região e das percentagens PI determinada no item A. Com essas categorias de veículos, a ocorrência está sendo considerada. Então, essa aí é a formulazinha, né, do fator de veículos que você calcula. Os diferentes veículos são classificados pelo DENIT, vocês viram lá pela tabelinha, né? Automóveis, ônibus, caminhão leves com 2 eixos simples de rodas simples. A partir do B é feita a contagem acima de 1.500 kg ou 1,5 tonelada de peso. Os caminhões médios com 2 eixos sendo traseiro de rodas duplas. Caminhões pesados com 2 eixos sendo traseiro tandem. E, finalmente, reboque e semi-reboque. As diferenças de condições de veículo em unidades múltiplas, né? Os FFI para automóveis e caminhões leves, embora calculáveis, são desprezíveis, como foi falado aqui. Se interessa especialmente os fatores de veículo para caminhões médios, pesados, reboques e semi-reboques, tá bom? Aí essa tabela número 1 é eixos em tandem triplo, tá? E aí aqui já dado o fator de equivalência, carga eixo por tonelada e o fator de equivalência. Então, fácil de a gente pegar. Então, ó, eu dei um exemplo 1. Para dados de uma passagem efetuada e adotando os fatores de equivalência da figura 5 e tabela 1, resultaram os seguintes fatores de veículo I. Então, foram utilizados da figura 5 e da tabela 1 a classe caminhões médios 1,67, caminhões pesados 13,17, reboques e semi-reboques 10,16 e ônibus 0,76. Então, ó, exemplo 2. Calcular o número N para uma estrada que apresenta um volume médio de 1.500 para P de 20 anos, projeto é para 20 anos, e os FF1 são dos exemplos anteriores, tá? Então, a composição de tráfego é a seguinte: automóveis 50, caminhões leve 4, ônibus 5, caminhões médio 32, caminhões pesados 8, caminhões e semi-reboques 1%. Se você somar tudo aqui, deu 100%, tá? A solução, gente, eu vou dar na aula 5. Até daqui a pouco. Até a aula 5, ok?